Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas do Reino Plant e a gente vai falar então de um grupo que é extremamente importante, né? A gente deixa ele para o final porque ele foi o último a surgir evolutivamente, mas também porque ele tem grande relevância, grande relevância. Então a gente vai ter aula de hoje que vai falar de uma forma geral do grupo das plantas, né, das angiospermas, vai falar das características delas, mas vai falar da reprodução. E aí, as outras aulas que a gente tem ao longo do semestre, a gente vai falar então de anatomia e de morfologia dessas plantas, tá bom? Então, a gente já viu esse cladograma aqui antes e ele é extremamente importante porque ele mostra então a história evolutiva desses grupos de plantas, né, do reino plant, que são embriófitas, então todas têm embrião. E a gente viu já as briófitas, que são muito pequenininhas, aí depois surgiram os vasos condutores, e aí a gente tem, a partir de pteridófitas, plantas muito grandes por conta desses vasos condutores, e aí a gente tem as plantas que têm sementes, que surgiram a partir do grupo das gimnospermas, que a gente viu na aula passada, e agora a gente vai falar o último grupo sobre as angiospermas. Então, elas têm semente, só que elas têm uma outra estrutura que é extremamente importante, que é flor e fruto. Flor e fruto é o que caracteriza aí as angiospermas. Se você viu uma planta com flor, ela vai dar um fruto, e então ela é uma angiosperma. Ele é o grupo mais diverso e extremamente importante na nossa vida. Tão importante que a gente come um monte de angiosperma. Né? Então, o grupo das angiospermas, a gente pode começar a falar sobre a importância a partir da comida. Né? Imagina esse prato aí delicioso de um tradicional almoço brasileiro, né? Um prato feito: arroz, feijão, bife, um ovo, batata frita, alface e tomate. Tudo isso daqui tem ou é planta ou tem a ver com planta, né? Tem uma ligação direta com as plantas. Então, imagina um alface. Alface, a gente come as folhas de uma angiosperma. Poxa, professora, mas você falou que toda angiosperma tem flor e fruto. Eu nunca vi. Você nunca viu porque a gente colhe antes, né? Se você plantar alface, dá para plantar alface com semente, olha só que coisa. Então, se tem semente, vai ter flor, né? Vai ter fruto. E dentro do fruto tem a semente. Então você pode pegar sementinhas, plantar na sua casa e ao invés de colher isso daqui quando tiver nessa fase, deixa lá, continua molhando, você vai ver que no meio aqui da alface vai surgir um pendão com flor e fruto, tá? Então a gente come as folhas de uma angiosperma, a gente come os frutos do tomate, então também é uma angiosperma, né? Então aqui dentro do fruto tem semente, o fruto é uma urna que engloba uma semente ali dentro. Então isso daqui tinha uma flor aqui antes. A gente pode comer, no feijão a gente pode comer a semente que está aqui dentro do fruto, que é a vagem, ou comer a vagem, que é o fruto do feijoeiro, né? Então aqui a gente come a semente está dentro da vagem, que é o fruto do feijoeiro, beleza? A gente pode comer o arroz é semente também. A gente está vendo aqui, esses pendões aqui são flores que foram fecundadas e que deram origem então a sementes de arroz. A gente não come as folhas, mas a gente come então as sementes. A gente pode comer também o caule, né, da batata, né, do pé de batata, o caule que a gente usa para produzir batata frita, por exemplo. Ah, mas professor, isso aqui é raiz. Não, é um caule, eu vou te explicar isso nas aulas seguintes, tá? Então a gente come o caule da batata. Ah, professora, mas eu não como nada disso aqui. Eu só como desse prato aí, eu só vou comer o bife e o ovo. Mas ovo vem da galinha. A galinha come o quê? Come planta, come milho. Olha só, come milho. A galinha come milho. Milho é uma angiosperma, tá? A gente, na verdade, o milho que a gente come, cada um desses grãozinhos é um fruto. Então a gente, ao comer um ovo, na verdade, está de forma indireta comendo planta também. Quando a gente come um bife, também, né? O bife, ele só existe porque o boizinho ou o outro animal, o suíno, que seja, se alimentou de plantas.
né, plantas ou gramíneas, ou então soja, que também é feita para dar ração para o gado, né? Então, é extremamente importante a gente entender essas angiospermas. É importante entender porque elas são parte da nossa alimentação e é importantíssimo saber o que a gente come, da onde vem a nossa comida, né? Que impactos a nossa comida causa no meio ambiente. E para isso a gente também, ao entender isso, a gente também entende destruições de biomas, por exemplo, quando a gente come muita carne e a gente sabe que a boa parte da carne produzida é em função de rações que são feitas de soja, e para plantar soja, infelizmente aqui no Brasil se desmata muito, né? Então a gente tem um impacto enorme em biomas como floresta amazônica e cerrado para plantação de plantas para alimentar gado. Então é extremamente importante o entendimento, né, do funcionamento das plantas, também para entender o que a gente come e questionar isso, tá? Mas vamos dar andamento aí para o entendimento dessa parte inicial das plantas, das angiospermas. É extremamente importante também entender as angiospermas em função da flor. Lembra que a flor é uma característica exclusiva de angiospermas. Então, a gente não tem, até gimnosperma, essa estrutura floral, né? E a flor, ela é um órgão reprodutivo. Toda a reprodução que a gente vai falar no final da aula acontece aqui dentro da planta, dentro da flor. Então, é extremamente importante a gente entender, né, as partes florais. A flor, então, de diferentes plantas aqui, ó, de jasmim, de laranjeira, flor de lótus, um lírio. E essa flor aqui, você sabe o que é? Maracujá. Uma flor de maracujá é diferente, né? E aqui, cactus. Ai, professor, não tô vendo flor nenhuma. Tá vendo esses pontinhos rosas? Cada pontinho rosa aqui é uma flor. Então, flor de cactus. Então, se cactus tem flor, também é uma angiosperma. Então, é extremamente importante a gente entender essa estrutura floral. Uma outra planta muito importante é essa daqui. Que planta será que é essa daqui? Ó, é uma árvore, 9 a 10 metros de altura, tem essas folhas compostas, tem uma flor amarela. Isso tem a ver com o nome do nosso país. Essa planta aqui é o pau-brasil, né? Uma cesalpínia, e ela tem esse nome, né, pau-brasil, porque é uma árvore, né? E que dentro ali do caule, se a gente corta, a gente vai ver uma tonalidade de um pigmento vermelho muito forte, tipo brasa, né? Então, Brasil. Então, isso daqui dá para usar como corante, né? Eles usavam como corante lá em 1500, 1400, e isso daqui é extremamente importante para a história do nosso país, né? Então, entender as plantas também tem a ver com história, né? Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre a história das plantas na humanidade. E se você for ver, né, só com base ali no que a gente viu de comida, quantidade de plantas que a gente tem e que a gente usa para diversos fins, né? Então, as plantas, as angiospermas, né, elas são o grupo mais dominante, é o grupo mais diverso. Então, vamos pensar um pouco em plantas e ver se são angiospermas. E aí a gente pensa na planta e pensa se tem algum fato histórico ligado a ela. Vamos pensar, café no nosso país tem uma importância muito grande, né? Cana-de-açúcar também, né? Uma importância histórica muito grande no nosso país. Laranja, produção de laranja, né? Limeira recebe esse nome por quê? Né? Que mais? Outras plantas extremamente importantes para o nosso país. A soja, o algodão, né? Então, o algodão que a gente usa para vestir tem uma importância muito grande na história da humanidade. Outras plantas que têm, né, influências em drogas, né? Por exemplo, a maconha, por exemplo, a heroína, que é da papoula, né? Então, a quantidade de plantas que tem influência, não só no nosso dia a dia, mas também na história, é extremamente importante, né, para a gente entender o impacto dessas plantas para a gente, né? Então, existem cerca de 240 mil espécies. Dessas 240 mil espécies de angiospermas, 40 mil ocorrem no Brasil. É planta pra caramba, né? Então, a gente tem todas essas plantas, né, de angiospermas, a gente tem um único filo aí, as magnoliofitas, e aí tem um único ancestral em comum, por isso que unifica todas essas plantas, né? E todas essas plantas são unificadas por conta de quê? Tem flor e fruto, tá? Então tem flor e fruto aí, o flor e fruto do pau-brasil, tá bom? Então, entender a flor é entender parte do ciclo de vida da planta,
né? A estrutura floral é um ramo especializado aí de folhas que vai dar, né, vai caracterizar toda a reprodução das angiospermas. Aqui esse slide, ele é um slide, né, com a teoria, né, para você estudar depois com mais calma, e a gente vai ver todos esses nomes numa imagem para ficar mais fácil, tá? Então a estrutura floral genérica está aqui nesse slide, tá? Então a gente tem numa flor que normalmente, né, é hermafrodita, a gente vai ter parte feminina e masculina. Então uma flor genérica desenhada aqui, vamos começar pelo pedúnculo. Pedúnculo é essa parte aqui que liga a flor à planta. Tá? O pedúnculo vai ter vasos condutores que vão se ramificar por toda a planta, toda a flor, para levar nutrientes. Vai ter, às vezes, nectário, para ter néctar para atrair polinizadores. Tem um receptáculo floral que vai receber, né, a grande parte das estruturas florais. O receptáculo aqui embaixo. E aí a gente tem, aqui ó, externamente, a gente tem sépalas, que é essa parte verdinha, e pétalas, que é essa parte colorida. Um conjunto de pétalas que vão estar bem aqui na base, a gente chama de cálice, né? Como se estivesse fazendo um cálice aí, um copo de elementos florais. E aí essa parte aqui toda bonitona, né? Que são pétalas normalmente bem vistosas, coloridas, a gente chama de corola, tá? Então um conjunto de pétalas a gente chama de corola, tá? E essa parte aqui floral, né? Tanto pétalas e sépalas a gente chama de perianto. Não é tão importante saber esse último nome, tá bom? E aí, então, a gente tem internamente na flor a parte feminina e a parte masculina, tá? A parte feminina, que tá aqui no meio, tá? Então, isso daqui, essa partezinha aqui, é a parte feminina, um conjunto de, ou melhor, o nome da parte feminina a gente chama de gineceu. Se tiver vários gineceus, a gente chama de carpelos, tá? Então, um gineceu, isso aqui é um carpelo, tá? Um carpelo ou um gineceu, é a parte feminina. O que tem nessa parte feminina? Tem uma partezinha aqui em cima que às vezes é grudenta, que chama-se estigma, tá? Que é onde vai grudar o pólen. O pólen vai grudar aqui e vai crescer, vai germinar para chegar aqui nessa parte interna que a gente chama de ovário, tá? Então, estigma, estilete e ovário. Vai formar um gineceu. A parte... e aí dentro do ovário a gente tem o que a gente chama de óvulos. Cada uma das estruturas aqui são óvulos. E a gente vai ver que tanto o óvulo quanto o ovário vai dar origem a estruturas comestíveis, inclusive. E aí, a parte masculina, a gente tem aqui, ó, isso daqui é a parte masculina, que a gente chama de androceu. Isso daqui é um estame, tá? Então, eu tenho um estame, vários estames aí, um conjunto de estames, a gente chama de androceu. Então, o estame é formado pela antera, que tá amarelinha aqui de propósito, porque é onde tem o pólen, tá? E aqui um filete que vai ligar a antera à flor, beleza? Então isso daqui é a estrutura floral. Eu aconselho a vocês, se vocês tiverem a oportunidade, tiverem uma flor em casa, pega ela, corta, por exemplo, um lírio, corta e tenta identificar as pétalas, as sépalas, o ovário, o filete, o estilete, o estigma. Tenta montar um esquema, né, com a flor que você tem aí, desmonta ela mesmo, tá? E percebe cada uma dessas partes, tá bom? E essas partes elas podem ser muito diferentes. Então, nessa flor aqui, a gente tem um lírio. Se você tiver um lírio, talvez seja o mais fácil de você ver todas as estruturas. Numa flor, por exemplo, de hibisco, também tem todas as estruturas, mas em formas, né, em posições diferentes, tá? As plantas elas podem ser também hermafroditas, como a gente viu nessas últimos slides. Então, a hermafrodita vai ter a flor, tanto a parte masculina quanto a feminina. Então, abacate, cebola, cenoura, centeio, maracujá, tem as duas estruturas, masculina e feminina, na mesma flor. A gente tem plantas que tem em uma mesma planta uma flor masculina e uma flor feminina. Por exemplo, abóbora, mamona, melancia, tá? Eu só estou dando exemplos, isso não é cobrado, tá? E a gente tem plantas que são dioicas. A gente tem uma planta macho e uma planta fêmea, por exemplo, mamão macho e mamão fêmea. Então também tem essas plantas que são dioicas, né? Dioicas é que tem duas árvores, tem um indivíduo que é masculino e um indivíduo que é
feminino, tá bom? Então aí essas plantas podem ser chamadas de dioicas. Se o indivíduo tiver só um único indivíduo para macho e fêmea, a gente chama de monoica, tá? Beleza, então falamos aí das estruturas florais. Isso tudo, todas essas partes da flor é importante para a gente entender a reprodução. Então a gente viu a estrutura floral. A estrutura floral vai ter então parte masculina e parte feminina. Tanto na parte masculina quanto na parte feminina, né, desta flor que está dentro de uma estrutura chamada esporófito, aqui dentro tanto da parte masculina quanto da feminina, vai sofrer meiose para produzir esporos, tá? Que vão produzir gametas e gametófitos e gametas masculino e feminino. Então a gente vai entender aquela parte do ciclo haplo, né? Do haplo-diplo bionte, olhando essas estruturas aqui, tá? Que vão se unir, então no final das contas vão ter formação de gametas para acontecer a fecundação e formar um novo indivíduo, tá bom? Então a gente vai olhar, então, primeiro a parte masculina. Então, tá vendo aqui, ó, essa flor tem a parte feminina aqui no meio e um monte aqui, ó, de estames, um conjunto de estames e um androceu. Se eu pegar uma dessas estruturas aqui, ó, eu vou ver a antera e aqui tem um monte de pólen. Como é que isso é formado? Vamos ver no próximo slide. Então, a gente tem na antera uma estrutura ali dentro, né, que a gente chama de saco polínico, e lembre-se que isso daqui está dentro de um esporófito. Se é um esporófito, vai ter uma estrutura que vai formar esporos, sempre vai formar esporos por meiose. Esses esporos, eles germinam e dão origem a um gametófito masculino. O gametófito masculino, no caso de angiospermas, é o grão de pólen, tá? Então, o grão de pólen é o gametófito masculino. Dentro de um gametófito vai ter o quê? Gameta. Gameta masculino em angiosperma é núcleo espermático. Como que isso acontece? Através desse esqueminha aqui. Então, lá no saco polínico, dentro da antera, tem células que vão se dividir por meiose para formar esporos, e esses esporos germinam e dão origem a um gametófito, uma parte da planta que produz gameta. Essa parte da planta que produz gameta é o grão de pólen, beleza? E aqui dentro a gente vai ter o que a gente chama de núcleo espermático ou núcleos gaméticos, vai ter o gameta, tá bom? Isso é a parte masculina. E a parte feminina? A parte feminina, tá aqui uma flor de laranjeira. Se eu pegar, então, essa parte masculina da flor, a parte feminina tá aqui no meio. A parte feminina, olha só, estigma, estilete e ovário. Então, a planta também tem ovário. Dentro do ovário vai ter óvulo. Professora, você está me confundindo. Você falou assim, não, é ovário. No ovário existem óvulos. E o óvulo é o gameta feminino, professora? Não. O gameta feminino sempre vai ser a oosfera. Então, é um pouco chato ter que usar esses nomes aqui, que confundem, mas a gente vai entender nos próximos slides, tá? Então, a gente viu a parte masculina, agora a feminina. A feminina tá aqui no meio, tá? Peguei aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, peguei o ovário, destaquei o ovário. Dentro do ovário existe um óvulo. Aqui dentro, tá, o óvulo, vai acontecer a formação de esporos por meiose, da mesma forma como nos outros ciclos. Então, vai acontecer meiose e vai formar um esporo. Esse esporo vai dar origem ao que? A um gametófito. Se eu estou na parte feminina, vai ser gametófito feminino. Gametófito feminino a gente chama de saco embrionário. Isso daqui são células que existem dentro do saco embrionário que vocês não precisam se atentar. Só para quem tiver mais interesse pode estudar. Mas o que você precisa guardar? Que existe um saco embrionário que é o gametófito feminino, tá? Então vai formar aqui, ó, um saco embrionário. E aí, então, dentro desse saco embrionário, a gente tem o gameta, que sempre vai ser a oosfera. Planta sempre tem um gameta feminino chamado de oosfera, nunca muda. Então, mais detalhado aqui, ó. Peguei o ovário, ampliei, tô vendo o óvulo. Dentro do óvulo vai acontecer uma série de modificações por meiose, né? E aí, então, vai formar um esporo, né? A meiose está aqui, na verdade, tá? A meiose está formando aqui. Acontece uma meiose
e aí então forma os esporos e isso daqui vai dar origem a um gametófito feminino, tá? O gametófito feminino é o saco embrionário, que é isso daqui, que tem um bando de célula aqui dentro. O que você precisa lembrar desse bando de célula? Todos os nomes? Não, você precisa guardar com carinho a oosfera e agora os núcleos polares, que são esses dois aqui. Por quê? Porque eles são importantes para a sua alimentação, inclusive. O que vai acontecer agora? Se a gente entendeu a parte masculina e a parte feminina, para acontecer a união, né, de gametas, a gente tem uma ajudinha aí da polinização. Então, a polinização para as angiospermas é extremamente importante, porque é através da polinização que o pólen vai chegar de uma planta a outra. Então, a antera lá masculina vai liberar o pólen, tá aqui ó, imagens de pólen, e aí a gente tem várias formas desse pólen chegar nas plantas. E a gente tem agentes polinizadores para isso. Como? O vento pode levar o pólen. Ou insetos, como a abelha, pode levar o pólen. Então a abelhinha aqui está toda suja porque ela está visitando um monte de plantas com vários pólens liberados. Então vão ser agentes polinizadores, insetos, ou pássaros, ou morcegos vão polinizar plantas que têm abertura de flor noturna. Ou a água também pode levar o pólen. Agora, para que existe polinização? O que você acha? Qual é a vantagem disso? Pausa o vídeo e responde. Qual é a vantagem? A vantagem é a troca de material genético. Ao trocar material genético, ao levar pólen de uma planta para outra, você está aumentando a variabilidade genética daquele indivíduo, daquela espécie, né? E isso é importante para garantir, às vezes, resistência, possíveis modificações. Então, é extremamente importante a polinização para isso, tá? E existem alguns mecanismos aí para evitar que exista a autofecundação. Um deles é a própria polinização. A abelhinha, ela vai visitar uma flor e aí depois vai visitar outra, de outro indivíduo, às vezes em uma distância bastante grande, né, de metros de distância. Então a planta não conseguiria fazer isso sozinha. Então aí ela evita a autofecundação, ter que se autofecundar para a reprodução, beleza? E quando acontece isso, quando acontece polinização, a gente vai ter todo um desenvolvimento ali dentro da flor, dentro da parte feminina, para a gente formar no final desse processo um embrião, para formar no final desse processo uma nova planta, né? Porque tudo isso está acontecendo para a reprodução da planta. Então, o pólen, ao chegar aqui, ele vai germinar. Ao germinar, vai liberar os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Esses núcleos espermáticos continuam o seu caminho aqui, ó, dentro da parte feminina, que é o ovário. Então, o pólen chegou, germinou, entrou aqui na parte feminina, entrou no ovário e aqui a gente tem o óvulo. Vamos olhar mais de perto o que está acontecendo. A gente tem aqui, né, uma aproximação dessa situação. Então, o grão de pólen germinou e está chegando aqui. O que vai acontecer? Um núcleo espermático, veja que são dois, tá? Um deles vai vir aqui e vai fecundar a oosfera. Então, um núcleo fecunda a oosfera. O outro núcleo vai vir aqui e vai fecundar os núcleos polares. Professora, mas para que isso? Para que duas fecundações? Uma fecundação da oosfera e uma dessa? Tem um sentido. Tem um sentido porque quando eu fecundo um núcleo espermático com a oosfera, eu estou juntando gameta com gameta. Gameta masculino com gameta feminino vai dar origem a quê? A um zigoto. Um zigoto que vai dar origem a um embrião. E essa outra parte aqui, este núcleo espermático com o núcleo polar. Para que isso? Eu tenho dois núcleos polares. Eu tenho 1, 2, 3. 3N. 3N é um núcleo triploide. Este núcleo triploide aqui, ele é extremamente nutritivo. Para que é nutritivo? Para nutrir o embrião aqui, para nutrir o zigoto. Então, aqui dentro dessa estrutura, que é o óvulo, a gente vai ter o desenvolvimento de uma semente. Então, a semente é o óvulo desenvolvido, que foi desenvolvido pela fecundação. Então, o óvulo desenvolvido forma a semente, que contém ali o embrião, tá certo?
E a parte de dentro ali da semente, que tinha aquele núcleo, né, triploide, ele vai formar um troço que a gente chama de endosperma, que é extremamente nutritivo, né? É o que a gente come, por exemplo, quando a gente come uma semente de feijão, tá? Beleza? Então aí a gente tem aqui, só para esclarecer da parte teórica, uma dupla fecundação. Então, o grão de pólen germina, produz 2 núcleos. Um núcleo vai fecundar a oosfera e vai produzir um embrião. O outro núcleo vai fecundar esses 2 núcleos polares e vai formar um endosperma, 3N, que irá nutrir o embrião, beleza? Ele é tão nutritivo que a gente vai lá e come ele. Olha só que coisa. Quando a gente come um feijão, se você deixar o feijão de molho de hoje para amanhã, você vai ver isso. Você vai ver o embrião ficando maior, você abre assim, você vai conseguir ver o embrião, e aí você vai ver toda essa parte aqui, bem hidratada, que é o endosperma, né? O endosperma que está dentro, às vezes, de cotilédones. Então, aí, esse endosperma, ele é extremamente importante para nutrir o embrião, certo? Extremamente importante. Então, quando a gente come sementes, a gente está nada mais, nada menos do que comendo o embrião e comendo o nutriente dele. E veio do desenvolvimento do óvulo, beleza? Agora, e o ovário, né? Vamos voltar aqui 2 casas e vamos ver o seguinte. A gente está vendo o desenvolvimento da semente. Poxa, e essa estrutura aqui floral? Está fazendo o quê? Essa estrutura floral, que é o ovário, este ovário aqui também vai se desenvolver. Ele vai receber nutrientes aqui e vai se desenvolver. Deixa eu até desenhar aqui o que ele vai se desenvolver. Imagina, isso daqui foi fecundado, formou a semente. Poxa vida, a planta continua mandando nutriente aqui e começa a desenvolver uma urna. Opa, uma urna aqui, ó. Olha só, uma urninha aqui, ó. Opa, tá horrível, tá horrível. Parece um pêssego? Faz de conta que parece um pêssego. Essa parte aqui, ó, o ovário vai começar a receber um monte de nutriente e vai se desenvolver em um pêssego, por exemplo, ou numa manga, por exemplo, que é o fruto carnoso que a gente come. Ah, e se não for carnoso, vai desenvolver numa vagem, tá? Que também não é, também tem nutriente. Então, o ovário desenvolvido vai dar origem ao fruto. Então, o ovário está aqui desenhado, né? Então, aqui vários tipos de ovário, com vários óvulos aqui dentro, vai dar origem a um fruto. Então, o óvulo desenvolvido dá origem à semente. E o ovário... Eu não sei porque que acontece isso com a minha luzinha aqui. O ovário desenvolvido vai dar... Até vou continuar aqui. Vai dar origem ao fruto, tá? Dá origem a isso daqui. Então, por exemplo, um mamão. Isso daqui... Na verdade, é isso daqui é um ovário de um mamoeiro, de uma flor de mamoeiro. Isso daqui, ó, quando fecundado, todas essas estruturas aqui são óvulos. Tudo isso daqui vai virar semente. E essa partezinha aqui vai ganhar um monte de nutriente. E isso daqui vai se transformar num mamão, tá? Isso daqui é uma flor de mamoeiro cortada. Isso daqui é uma flor de mangueira cortada, tá vendo? Essa parte aqui é o ovário e esse daqui é o óvulo, tá vendo? Aí isso daqui vai dar origem à semente da manga e essa partezinha aqui é o ovário que vai se desenvolver e vai dar origem ao fruto que a gente come, beleza? Então aí dá pra gente entender que é importante, né, esse desenvolvimento embrionário aí pra gente ter os frutos. E é também importante a gente entender que sem polinização a gente não tem isso, né? Então a gente viu toda esse ciclo e a partir desse ciclo aqui que a gente vai fazer as atividades dessa semana, ok? Tem um resuminho aqui de algumas estruturas que a gente falou e agora, no final dessa aula, você vai usar, por exemplo, o café, que é uma angiosperma, ou um chá, se você quiser, vai fazer um bolo de cenoura, que também é angiosperma, vai cobrir com chocolate, que também é cacau e angiosperma, vai fazer um resumo, vai fazer isso, vai tomar o seu café, comer um bolo, fazer um resumo da aula, tá? Vai estudar e vai voltar depois para esse resumo para ver se você pode melhorar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até